Minhas irmãs, meus irmãos, então vamos continuar, né? A revelação do Antigo Testamento foi dada. Peço que vocês possam sintetizar os temas, né? Estudando no livro. Agora nós vamos trabalhar o Novo Testamento, e quero ler um pouco mais demoradamente o que a Yuta diz, porque ela traz algumas coisas interessantes, principalmente dessa primeira parte, páginas 68 e 69. Através das diversas etapas da história sagrada, Deus preparou o seu povo para a revelação definitiva em Jesus Cristo. Ele é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. A renovação anunciada do fim dos tempos chegou com ele. Durante a sua vida na terra, Jesus comunica aos homens quem Deus é na realidade. A sua pregação tem o selo da linguagem e das ideias do Antigo Testamento. Na maioria das suas afirmações, pode encontrar-se paralelismo com os escritos vesterotestamentários e com a tradição judaica, tal como para o Antigo Testamento, também para Jesus. Deus é o único Criador que deu o ser a todas as coisas, que tudo cuida, guia e conserva. Para Jesus, a solicitude de Deus como Criador amoroso manifesta-se em toda a natureza, na erva e nos lírios do campo e nas aves do céu. Ele faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus, e faz cair a chuva sobre os justos e os pecadores. Nem um só cabelo cai da nossa cabeça sem que ele o saiba e queira. De maneira especial, as parábolas mostram como em todos os fatos da vida humana podemos descobrir o rastro de Deus e das suas obras. Por isso Jesus adverte: não vos inquieteis, não vos preocupeis. Assim como para o Antigo Testamento, também para Jesus, Deus é o Senhor da história, que ajuda e salva, liberta e redime, que aqui e agora produz o novo e tudo faz, não só na interioridade do coração, mas também no corpo do homem. Os milagres de Jesus são a prova mais clara. Não devem entender-se como espetaculares manifestações de força, mas como ações do poder divino, com que Jesus ensina aos seus ouvintes a acreditar em Deus, a quem tudo é possível, e a pedir-lhe com fé. Apesar destas semelhanças com o Antigo Testamento, a pregação de Jesus acerca de Deus tem um tom completamente novo, portanto inconfundível e única. O conceito central desta pregação é que o reino de Deus esperado no Antigo Testamento já está muito próximo. Encontra-se nas suas palavras, as suas obras e a sua própria pessoa. Mas Jesus não vê o início do reino de Deus como João Batista, sobre o signo da ira, mas sim da graça, da misericórdia e do perdão divino. Compara o reino de Deus com um banquete nupcial ou com uma colheita grande e rica. A sua mensagem sobre Deus é uma mensagem de alegria, como se exprime sobretudo nas bem-aventuranças do Sermão da Montanha. Esta alegria dirige-se sobretudo aos pecadores para que se convertam e sigam o seu chamamento. Podem confiar que Deus é para eles como um pai que espera o filho pródigo, o perdoa, lhe entrega de novo todos os direitos do filho
e até celebra o seu regresso com uma grande festa. Esta mensagem sobre Deus como amor sem limites é o núcleo mais profundo das palavras de Jesus sobre Deus. O Deus que fez história no Antigo Testamento, em Jesus Cristo manifesta um processo de continuidade. Israel é o povo da promessa, chamado a ser o povo sacramento. O que é um povo sacramento? É um povo que é sinal da presença amorosa de Deus no mundo. Ou seja, quando Deus escolheu o povo em Abraão, quis fazer uma história para que no decorrer dessa história todo mundo pudesse descobrir que Deus, o único Deus eterno, é Deus de todo ser humano, Criador, Redentor e Santificador. Então, o povo de Israel fracassou muitas vezes, mas continuou sendo um sinal, porque Deus não o abandonou. Tanto que na pregação de Jesus há uma descontinuidade, há uma mudança, há um crescimento na mentalidade de que Deus ama a todos. Basta ver, bem-aventurados pobres, se pobreza era sinal de maldição, agora é de bênção. Foi dito, não matarás, quem chamar o seu irmão de cretino já o matou no coração, etc. Jesus na cruz diz, Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. O amor de Deus é um amor que ama os inimigos, ao ponto do seu filho morrer pelos inimigos. Tudo isso prepara para a concepção mais profunda da revelação Deus é amor. Aqui nós entramos no centro da novidade. Há uma continuidade? Sim. Deus é único, poderoso, libertador, mas que entra na história do homem através do abaixamento do mistério da encarnação para revelar o próprio Deus ao homem. Aí a Yuta falará sobre o Verbo encarnado. Jesus Cristo falou de Deus de um modo inteiramente único. Só pode falar assim Deus, viver de Deus com Deus e para Deus, porque a sua relação com Ele era verdadeiramente única, segundo o testemunho dos evangelhos. A relação de Jesus com o Pai é tão peculiar que nunca está ao mesmo nível que os discípulos. Nunca diz Pai Nosso, no sentido de se igualar aos outros homens. Depois da ressurreição, diz a Maria Madalena, vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para o meu Pai, que é vosso Pai. Jesus está acima de Moisés e os profetas da lei. Eu, porém, vos digo, já disse, amai os vossos inimigos. Foi dito, mas eu digo mais. O caráter histórico da revelação alcança a sua máxima intensidade em Cristo. Por esta revelação, sabemos que a relação de Jesus Cristo, que Jesus mantém com seu Pai, forma parte da essência eterna de Jesus. Nele, Deus não se contentou com intervir na história humana, com palavras e obras, mas torna-se presente, Ele próprio como sujeito que opera e fala. Muitas vezes e de muitos modos, falou Deus aos nossos pais, nos tempos antigos, por meio dos profetas. Nestes dias que são os últimos, Deus falou-nos por meio do seu Filho. Então, a novidade absoluta é que Jesus Cristo é o único Filho de Deus, mas que revela um amor paterno de Deus. Vamos ler aqui, olha na página 74. De modo nenhum Deus Pai impera ou exerce um domínio sobre o Filho. Ele é Pai no amor. Tu és o meu Filho, eu hoje te gerei.
Abba, papai, o Pai do céu, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, tem uma relação nova. A expressão que resume a Boa Nova é o fato de Jesus falar com Deus como um Pai de um modo completamente único e nos ensina a dizer Pai Nosso. Por esta razão, a Igreja pensou firmemente, desde o princípio, que aquilo que é autêntica, especificamente cristão, consiste numa comunhão íntima e pessoal com Deus, em tomar consciência de que somos filhos e filhas de Deus. Ao mesmo tempo, o cristão deve saber que aquele que chama Pai a Deus tem irmãos e irmãs, nunca está isolado e sozinho diante do seu Pai. Deste Pai, como surgem a nova família, o novo povo de Deus, como início da humanidade nova. Quer dizer, quando Paulo diz, e somos filhos, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, quer dizer que nós participamos da herança de Cristo. Co-herdeiros, a nossa herança é juntamente com Cristo. Isso nos leva a entendermos o princípio profundo do amor e da caridade. Jesus Cristo diz, quando fordes rezar, dizei, o Pai nosso. E também a gente reza o pão nosso de cada dia, nosso pão. Quer dizer, a fraternidade nos leva a termos Deus como Pai, termos a mesma herança, sermos cuidados com o mesmo amor. Isso é muito importante, porque a revelação implica alguns elementos essenciais. Paternidade, filiação de Cristo, filho no Filho, e nós somos filhos de Deus no Filho. E nesse sentido, nós poderíamos trabalhar muito o tema desta filiação, da paternidade de Deus. Eu gostaria que nesse momento nós pudéssemos estudar muito esse tema. Na página 77 diz assim, no entanto, apesar da plena confiança familiar que a palavra Pai inspira, não deve ser mal interpretada em sentido unilateral. Jesus não fala simplesmente de um Deus bondoso. Pelo contrário, em Jesus, a palavra Pai exprime o ser divino de Deus de um modo completamente novo e inédito. Para a grande família da Palestina, de organização patriarcal, o Pai também é sempre o Senhor. A mensagem de Jesus sobre Deus inclui igualmente a ameaça do juízo sobre todo tipo de maldade que se opõe a Deus e rebaixa a dignidade do homem. Ó felizes vós, inclui também ai de vós. Na salvação e no juízo, manifesta-se de igual maneira a onipotência de Deus. Só porque Deus é todo-poderoso, pode, movido pelo seu amor, ajudar-nos eficazmente em qualquer situação, contra todos os poderes e violências do mal. Porque Deus é a onipotência do amor. O seu amor não significa um louvor ingênuo de nossa vida, mas sim força que a interpela e a transforma desde a raiz. Só um amor todo-poderoso pode ser fundamento da nossa esperança. Desde a morte e ressurreição de Jesus Cristo, sabemos definitivamente quem é Deus. É aquele que se dirige de um modo radical ao fraco, ao desamparado e quebra as cadeias do pecado. É aquele que dá a vida. A morte de Cristo é um dos mistérios contidos nos planos divinos. O Pai não condena a morte, antes salva, resgata. Inclusivamente glorifica a morte. Ele está ininterruptamente no Filho com o Espírito Santo.
Os seus inimigos deram morte a Jesus, mas Deus inverte, dá a volta, por assim dizer, ao sentido da sua morte. A encarnação, a morte e a ressurreição de Jesus são o núcleo da revelação definitiva de Deus, da sua fidelidade e da sua onipotência do amor. Pois bem, nós terminamos essa primeira parte do nosso curso, que fala o que é teologia fundamental, o que é revelação cósmica ou natural, o que é o conhecimento natural de Deus, então cósmico, natural, através da via antropológica do próprio homem, o que é revelação sobrenatural, as grandes etapas da história da salvação. Eu peço desculpas, é a primeira vez que eu dou essas aulas assim, gravadas, usando apenas o meu computador. Eu vou aperfeiçoar, tá? Estou estudando, nós vamos conseguir. Então, eu já tinha mandado um e-mail para vocês com algumas coisas para fazer, ler e aquelas perguntas. Ainda estão valendo. Mas eu queria que vocês, então, depois de ler esse livro, ver esse vídeo, ler o livro, se for necessário, respondam aquelas 3 perguntas que me parece que estão aqui. Deixa eu ver. Por favor, Lázaro. Calma, gente, desculpa aí, hein? Tô cansadinho. Achei. Responda as segundas questões. O que é revelação cósmica? O que é revelação sobrenatural? Quais são as principais etapas da história da salvação? Então temos o Novo Testamento, temos criação, pecado, a renovação da aliança com na Arca de Noé, a Arca de Noé, os patriarcas com Abraão, José no Egito, Moisés, Terra Prometida, o período dos reis, os profetas, os 2 exílios, o tempo da sabedoria e o Novo Testamento com Jesus, que revela o amor de Deus Pai. Nele, temos como base o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. Então, eu gostaria que vocês exemplificassem isso para sintetizar. Então, nós fizemos mais ou menos em vídeo 1 hora, 60 minutos, certo? Um pouco mais. Vocês têm aí, então, considerando como hora-aula, 40 minutos para estruturar isso que foi dito, tá certo? E eu queria dizer que é muito propício estudar isso nesse tempo, né? A paternidade de Deus envolve também o ser humano nas suas catástrofes, nas suas crises, nos momentos difíceis, onde Deus está presente. É uma boa. Teologia fundamental fornece elementos para compreender a paternidade de Deus. Tá bom? Eu então vou enviar pelo representante, pelos endereços que me foi passado, pela secretaria, né? E caso vocês queiram falar comigo, também eu vou deixar agora no texto do e-mail que eu vou enviar, vocês terão o meu e-mail, o meu zap, o meu telefone, para dúvidas, considerações, dificuldades, que precisar. O que vocês acham que a gente pode melhorar nesse mês de aula. E eu já vou preparar depois o vídeo, porque nós vamos... A segunda parte do livro é as notas da credibilidade. Quais são as razões para crer no Deus que se revela? Como podemos dar notas, razão da nossa esperança? Como dizia lá o começo do curso. Tá bom? Deus abençoe vocês. Nossa Senhora cuide de vocês. Obrigado, tá? Pela paciência. Um abraço.